Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Marina, mais uma vez. Hoje eu estou aqui para a gente fazer a correção de toda a lição da unidade 1 de matemática, tá? Então, assim, eu vou falando, né, as respostas para vocês conferirem, né, na lição que vocês fizeram aí em casa, né, se vocês responderam os números corretamente. Caso esteja alguma coisa errada, eu peço para vocês apagarem e corrigirem aí. Combinado? Vamos lá então? Para a gente relembrar, a unidade 1 fala bastante dos números, né? Então, a primeira página pede para a gente refletir um pouquinho sobre os números que a gente conhece, para que servem os números, né? Então, eu coloquei aqui uma resposta, ó. Que números que a gente conhece no nosso dia a dia? O número da casa da gente, o número dos veículos, o número do celular, né? Quando a gente quer falar com alguém, a gente precisa discar, né, os números para a gente encontrar a pessoa pelo celular, o número do sapato que a gente usa, o número da nossa roupa, né? Então, os números estão em todos os lugares. Os números servem para quantificar e organizar as coisas. Então, essa é a função dos números, tá? Aí começam as atividades. A primeira lição era do aniversário da Letícia, lembra? O que vocês tinham que fazer? Contar quantas velhinhas tem no bolo dela e escrever o número aqui. Então, no bolo da Letícia tinha 6 velhinhas, indicando que ela faria 6 anos. Mesma coisa aqui, o bolo do Tiago tinha uma quantidade de velas, tinha que responder quantos anos ele ia fazer, no caso 7. E a Ana também, contar quantas velas tinha no bolo dela e escrever a quantidade, certo? 5 anos a Ana. Na página 17, vocês deveriam desenhar um bolo e desenhar também a quantidade de velhinhas do próximo aniversário, né? Então, se você tem 6 anos, vai fazer 7 no próximo aniversário. Então, deveria ter um bolo com 7 velhinhas. Embaixo, mostra pra gente que às vezes o bolo pode aparecer números, né? Indicando as velhinhas. Era para vocês circularem o bolo do aniversariante mais velho. Então, um indicava 8, outro 12 e 11. Então, corretamente, circulando o número 12. Na próxima atividade, era a contagem, a pesquisa das idades das crianças da turma. Lembra que a professora mandou para vocês essa tabela com todos os aniversariantes, tanto da sala da professora Raquel, como os aniversariantes da sala da professora Marina? Então, agora aqui está a resposta para ver se vocês olharam certinho nessas tabelas, tá? Vou começar pela classe da professora Raquel, primeiro ano A da Raquel. Com base nas informações da tabela dos aniversariantes, a gente conclui que nessa atividade eu precisei acrescentar mais um quadradinho, porque tem criança bem novinha ainda, tem criança que nem completou 6 anos. Então, faltou mesmo um quadradinho com essa informação. Mas a resposta correta é que tem 6 alunos no primeiro A, que tem 5 anos só apenas, e 15 alunos já completaram 6 anos. Não tem ninguém que já fez 7 anos e ninguém com mais de 7 anos. Então, a conclusão da sala da Raquel é essa: 6 alunos com 5 anos, 15 com 6 e nenhum com 7, nem mais de 7. Pergunta 2. Quantos anos tem a maioria dos alunos da classe? Então, a resposta correta é 6. A maioria dos alunos tem 6 anos, certo? Vamos agora para o primeiro B?
que é a minha sala, né, a professora Marina, primeiro B. Na sala da professora Marina, também analisando a nossa tabela dos aniversariantes, a gente encontra também alunos que têm 5 aninhos só. Então, são 6 alunos que têm 5 anos e 18 já completaram 6 anos. Então, a resposta da número 2 é a mesma coisa. A maioria dos alunos tem 6 anos, certo? E para completar a atividade 3 embaixo, tem uma situação, problema aqui para a gente pensar um pouquinho. Letícia tem primos com várias idades, 11 anos, 19, 4 e 8. Vocês deveriam escrever nos quadradinhos, organizando os números, a idade dos primos da Letícia, do menor para o maior. Então, o correto é assim: 4, 8, 11 e 19. Na página 19, a atividade consistia em desenhar as pessoas da família. Então, eu respondi na minha realidade, né? Era para fazer um desenho mostrando as pessoas que moram com você. Então, aí eu desenhei eu, minha mãe e minha irmã, né? Que nós 3 moramos aqui em casa. Então, eu fiz o desenho indicando 3 pessoas e coloquei no quadradinho amarelo o número 3. Mas é lógico que cada criança tem uma realidade diferente. Então, daí cada um desenha a sua realidade. E responde: você tem irmãos? Quantos? Eu tenho uma irmã. Então, coloquei o número 1 aqui. Quem é a pessoa mais velha da sua família? No meu caso, é minha mãe, a Rosani. Então, escrevi certinho quem é e o nome dela. E a pessoa mais nova da família? No meu caso, é minha irmã, a Mariana. Então, coloquei também a resposta indicando quem é o mais velho e o mais novo da família. Na página 20, aparecia um quadro com alguns números e vocês tinham que escrever qual era a idade de cada pessoa, né? Prestando atenção na coerência, né? Na idade de cada um, quem é mais novo, mais velho. Então, o correto é a vovó com 65 anos, a mamãe com 42, a filha menina de 6 anos, o bebê teria 1 e a irmã adolescente 15, certo? Na atividade de baixo era para ordenar esses números do menor para o maior. Então, também está indicando aqui a resposta. Na número 3, fazer uma roda de contagem, que a gente já vem contando, né, há bastante tempo. Então, era para vocês escreverem o que contou em casa. Por exemplo, 17 carrinhos, 11 bonecas, 8 bolas. Lembrando que cada um está fazendo uma contagem diferente, então a resposta também é diferente de cada aluno. Mas aí, no caso, era para responder, para escrever a quantidade de coisas que vocês contaram, tá? Página 21. Tinha um desafio para descobrir a casa da Letícia, qual que era, né? Então, primeiro tá pedindo para circular os números que vocês conhecem, do número das casas, e descobrir qual que era a casa da Letícia, né? A casa da Letícia é maior que 14, menor que 20 e maior que 16. Então, olha a setinha aqui, ó. Seguindo essas orientações, essas dicas, a casa só pode ser a de número 18. E aqui a gente escreve o número da casa da Letícia, casa 18. Na atividade 3 da página 22, era para vocês fazerem um desenho da casa de vocês e colocar o número da casa. Também fiz, pensando na minha realidade, desenhei a minha casa. Minha casa é número 68. Então, eu coloquei aqui o número, indicando o número da minha casa. Cada criança tinha que fazer isso com a sua atividade também. Novamente, aparece a roda de contagem para vocês registrarem o que vocês contaram aí na casa de vocês,
tá? Então, eu coloquei alguns números de algumas contagens que eu fiz, certo? Na página 23, era aquela ficha para vocês colocarem os dados de vocês, né? Nome, aniversário, idade, endereço, número de irmãos, números de pessoas que moram na casa, número de telefone para contato. Aí cada um preenchia, né, com os seus dados. Novamente, mais contagem. Colocar também alguns números indicando a contagem que vocês fizeram em casa. E embaixo foi o primeiro ditado de números que eu fiz. Lembra que eu ditei para vocês alguns números? Então, aqui está a resposta para ver se vocês acertaram. Ó, o ditado da página 23 eram os números 15, 17, 19, 21, 23 e 25. Seguindo as lições do Alô Quem Fala, na página 24 vocês teriam que construir uma agenda telefônica. Então, pede para vocês escreverem os números da família de vocês, alguns números conhecidos. Embaixo, pediu para pesquisar também alguns números de emergência. Então, no caso do bombeiro, do SAMU, né, que seria o pronto-socorro, e da escola. Aí eu coloquei os números para vocês saberem, né? Então, o bombeiro é o 193 e tem também o telefone da corporação, né? Lá do Corpo de Bombeiros, que é o 3455-1752. O da ambulância, né? Aqui na nossa cidade não tem o SAMU, mas tem a ambulância municipal, que é 192. E também coloquei o telefone do Hospital Afonso Ramos, que é o 3457-9900. E o telefone da nossa escola, que é o 3454-4343, que é a Escola Antônia da Guimar, tem esse telefone. Na atividade 3, é aquela atividade que a professora Marília dita alguns números de telefones para vocês anotarem, né? Então, no vídeo que ela gravou para a prefeitura, ela ditou esses números. Então, agora eu vou falar para vocês e mostrar para a gente conferir se vocês anotaram certinho. Então, um número do telefone foi o 3124-7235. O outro número, 7823-9087. Mais um número, 5498-1234. E o 4062-9087. Tá? Então, para vocês conferirem se marcaram certinho os números dos telefones aí. Na página 25, era a construção do calendário do mês de abril, né? Então, confiram se vocês acertaram. Primeiro dia numa quarta-feira. Abril teve 30 dias. Quantos domingos teve o mês de abril? Então, contando aqui no calendário, teve 4 domingos. E o último dia do mês foi dia 30, que caiu numa quinta-feira. Tá? Para vocês conferirem. Nós estamos também em 2020, então teria que completar aqui o ano 2020. Na página 26 era a brincadeira do bingo. Então tem a cartela aí para vocês fazerem em casa, né? Espero que tenham feito. E embaixo completar a sequência numérica, né? Com os números que estavam faltando. Então nessa primeira cartela laranja aqui, completar o número 16, 17, 18, 19. Na cartela verde faltou o número 26 e 27. Depois do 29, 30, 31. E depois do 32, o 33. E na cartela lilás, faltou o número 39, 40, 41. Depois do 42, né, o 43, 44. E depois do 45, 46. Na página 27, era para pintar de azul os números que eu ditei.
Aí aqui eu coloquei já os números pintadinhos, né, para vocês saberem. Número 6, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 22, 27, 29, 30, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 46 e o número 50. E embaixo era para colocar os números das casinhas que estavam faltando, seguindo essa sequência. Então, ó, depois do 7, a sequência era de 2 em 2, né? As casinhas pulavam os números de 2 em 2. Então, ficou faltando aqui o número 9. E embaixo, depois do 15, o 17 e o 19. E na página 28, era para vocês anotarem, olhando nas ilustrações, o dia do mês que a Letícia foi à festa do irmão. Então, ela foi dia 15 na festa do irmão. Dia 26, ela foi ao cinema. E dia 9, ela foi estudar com a amiga. Ufa, né, crianças? Mas essas foram todas as lições da unidade 1. Eu espero que vocês tenham conferido agora comigo, corrigido se for necessário e façam direitinho as lições, tá? A da unidade 1 tá corrigido, a gente corrige a unidade 2 mais pra frente, posteriormente, tá bom? Até a próxima!